Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a OTAN dá sinais confusos, e tem dado sinais confusos por causa do sucesso russo diante da OTAN, sobretudo no que tange a questão da guerra na Ucrânia, tanto nos aspectos militares, quanto de resiliência política do Putin, quanto de resiliência econômica da Rússia e assim por diante. Então, a confusão, a crise do projeto da OTAN leva a esses sinais confusos mesmo, porque o ambiente é de crise. Mas no final da semana passada, logo que eu terminei os meus vídeos referentes à semana passada, algumas pessoas começaram a me perguntar se eu sabia a respeito da entrada da Ucrânia na OTAN, que isso estava para acontecer. Aí isso me gerou um estranhamento, porque terminei os vídeos da semana, aí eu vou dar uma aliviada na cabeça, leio alguma coisa de literatura, leio alguma coisa de filosofia, alguma coisa de história, vou assistir um jogo do Grêmio, vou fazer para dar uma aliviada na cabeça, porque ao longo da semana essa coisa de acompanhar a geopolítica, que é guerra, é atrito de fronteira, atrito diplomático, são temas estressantes, então convém no final de semana sair um pouco disso, ler um Fernando Pessoa e assim por diante. Assistir um jogo do Grêmio, assistir uma bobagem qualquer na TV, né? Mas enfim, eu já tinha adotado o modo aliviar a mente quando me veio essa pergunta, inclusive de pessoas conhecidas, próximas, né? Tiago, tá sabendo que a Ucrânia está na porta da OTAN? Eu achei estranho porque, olha, eu estou apenas há poucas horas de estar acompanhando o cenário internacional, e em poucas horas não vai mudar tanta coisa assim. A Ucrânia não está mais perto de entrar na OTAN do que estava desde o início dessa guerra aí. O panorama não é realmente esse. Então eu fui olhar as notícias e realmente tinha algumas falas do Blinken que não eram negativas sobre a entrada da Ucrânia na OTAN, mas elas são falas recorrentes e corriqueiras. E ao mesmo tempo em que o Blinken lançava essas falas aí, que estava junto com representantes do governo da Ucrânia, a mídia dos Estados Unidos também jogava matérias no sentido inverso, que é Estados Unidos e membros da OTAN não querem a Ucrânia na OTAN. E o que impede a Ucrânia de entrar na OTAN? Os próprios membros da OTAN que não querem a Ucrânia lá, dada toda a situação que está acontecendo e as implicações de uma entrada da Ucrânia na OTAN. Então, a pergunta do final da semana passada me gerou assim, um estranhamento. Então fui acompanhar porque foram algumas pessoas que me fizeram esse questionamento, se eu estava sabendo que a Ucrânia estava para entrar na OTAN. Eu achei estranho, né? Assim, eu vou interromper um pouco o meu modo aliviar a mente para ver o que realmente está acontecendo, e vi que não era uma entrada da Ucrânia na OTAN, e sim sinais confusos, que é o que eu vou discutir com vocês agora a partir de algumas matérias aí. Começo com essa matéria da Reuters, e tá aí uma foto do Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que falou a respeito de entrada da Ucrânia na OTAN, mas, ao meu ver, foi tão protocolar quanto as últimas vezes, que essa coisa ela vai na linha de promessas vazias. É como a União Europeia dizendo para a Moldávia que, olha, fiquem aí, porque pode ser que vocês entrem na União Europeia, né? Algo nessa linha, né? Trago a seguinte matéria da Reuters. A Ucrânia acabará por aderir à OTAN, diz o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é a notícia que respalda esse primeiro momento aqui, né, que é a base para essa discussão desse primeiro momento. Trago aí 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A fala do Antony Blinken aparece em um momento de risco de colapso militar ucraniano, ou seja, o cara está ali fazendo uma fala conjunta com representantes do governo ucraniano, ele não vai dizer que não, ele não pode dizer que não, tem que fazer acenos
mais fervorosos, porque o momento da Ucrânia é especialmente ruim, mais do que sempre foi. A Ucrânia nunca esteve na dianteira desse confronto, sempre esteve em condições muito complicadas. Claro, já esteve em uma posição mais favorável, mas agora a coisa está muito, muito, muito difícil. E se as falas dos Estados Unidos não levarem maior confiança à Ucrânia, é provável que a coisa se desfaça. Então, esse risco evidente de colapso militar ucraniano, que já foi apontado, inclusive, por lideranças militares ucranianas, já que a situação é muito difícil, uma crise de recrutamento, uma falta de equipamentos, uma crise política, impopularidade do governo, a ponto da Ucrânia o Zelensky, que vinha sempre uma postura muito arrogante, continua, claro, porque o ego dele foi inflado até o infinito, mas o próprio Zelensky já admite a possibilidade de conversar mais nos termos da Rússia, o que significa que muita coisa mudou. O Zelensky, que era visto como o único que acreditava numa vitória ucraniana, a ponto da gente chamar ele de Napoleão de hospício, tá? Por favor, nenhuma comparação com o Napoleão histórico. Porque ele acreditava numa vitória quando isso não era possível de maneira alguma. E ele já cogita aí conversar, e isso significa o quê? Significa que a situação está muito difícil. É nesse contexto que a gente deve fazer uma leitura das falas e promessas dos Estados Unidos. Pode ser que a Ucrânia entre na OTAN, pode na medida em que tudo pode. Agora, não é muito provável que isso aconteça. Porque a partir do momento que a Ucrânia entra pela porta, outros membros da OTAN vão pular pela janela, porque não existe um mínimo de consenso sobre isso. Se isso viesse a acontecer, seria um raio em céu azul. A menos que mudem os critérios para a adesão da Ucrânia à OTAN, que é o que a gente também vai discutir aqui. Letrinhas azuis. O Zelensky deixou a porta aberta dias atrás para ceder territórios à Rússia. Falou sobre a Crimeia. E que é a posição da Ucrânia era antes a seguinte: a gente quer a Crimeia também de volta ao território ucraniano, o que não é possível. A Crimeia decidiu fazer parte da Rússia, não existe nenhuma discussão, não existe nenhuma dúvida de que o povo da Crimeia quer fazer parte da Rússia, não existe dúvida sobre isso. Nem a mídia corporativa, nem a própria OTAN levantam qualquer tese minimamente aceitável, tanto que nem levantam essa tese de que a Crimeia não quer fazer parte da Rússia, porque a Crimeia quer fazer parte da Rússia. Houve um referendo e a Crimeia decidiu por isso. Mesmo a mídia corporativa já fez matéria, a mídia corporativa pró-OTAN já fez matérias apresentando que o povo da Crimeia quer fazer parte da Rússia. Então é o seguinte, a Crimeia era inegociável antes. Não voltaria a fazer parte do território ucraniano, mas a situação no início da guerra era uma. A Ucrânia hoje está completamente destroçada. E ela quer o quê? A região do Donbás, Kherson e Zaporígia. A Rússia colocou o seguinte, a situação mudou. Tanto é que a Rússia sempre falou, a proposta de agora, de cessar fogo, será melhor do que a próxima. Por quê? Porque a situação da Ucrânia é cada vez pior. De forma que quanto mais o Zelensky esperar para aceitar um acordo, pior vai ser os termos, piores serão os termos desse acordo. Então é nesse contexto que a gente lê a fala do Antony Blinken, letrinhas azuis. A fala do Blinken pode gerar problemas, já que não existe consenso entre os membros da OTAN sobre a entrada da Ucrânia, geraria um racha no bloco. Não à toa, está aí até a matéria. Tão logo começou a se discutir essa questão, e acho que as coisas vieram mais ou menos ao mesmo tempo, o Blinken falou isso e já tinha matéria circulando sobre... Não, os Estados Unidos não querem a Ucrânia na OTAN. Para tentar ao mesmo tempo fazer um aceno à Ucrânia, mais uma promessa, que é mais uma daquelas que não vão se cumprir, porque os Estados Unidos não liberam nem o dinheiro mais apoio para a Ucrânia, porque isso não é popular. Além disso, tem as questões internas da eleição, que é ferrar com o Biden, então os republicanos travam onde podem. Então é mais uma promessa, só que isso vem junto os caras ministram assim
o veneno junto com o antídoto, né? Não, a gente tem que manter a Ucrânia dopada, achando que vai entrar na OTAN, ou pelo menos para vender isso para a sua população. Mas ao mesmo tempo a gente tem que jogar na rua um contra-veneno aí, né? Por quê? Porque os outros membros da OTAN vão dizer, que história é essa? E foi o que aconteceu. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos seguem alimentando a ilusão de adesão ao bloco para manter a guerra. Ou seja, continua aí que uma hora tu vai entrar. Sendo que a própria guerra é um dos motivos para a Ucrânia não entrar. Não estou dizendo que se a guerra acabar, a Ucrânia vai entrar, porque a Rússia também não vai topar essa parada. A questão da Ucrânia na OTAN sempre foi sensível. A Ucrânia poderia continuar numa boa ali, na medida em que não fizesse parte do arsenal anti-Rússia. A partir do momento que começou a se ventilar e se insistir nisso, a Rússia começou a engrossar a voz. Aí a coisa... Aí estamos onde estamos, né? Para a Ucrânia entrar na OTAN, e ainda assim é uma discussão complicada, pode acontecer o que a Alemanha já falou algumas vezes, não só sobre a OTAN, como também sobre a União Europeia, que são adesões diferenciadas. É uma espécie de sistema de status. Tem status plenos, tem status temporários, tem membros de camarote, tem pessoal que vai na arquibancada. Seriam adesões diferentes, com deveres e direitos diferentes. Aí pode ser que a Ucrânia entre ali e seja colocada numa cadeirinha de criança na reunião. Por quê? Porque como membro no duro para a OTAN, não vão topar isso aí. Pode entrar com uma espécie de algo mais do que um aliado extra-OTAN, que é como que a Colômbia é o que Israel era o que o governo Bolsonaro queria fazer aqui em 2019, 2020 o Bolsonaro queria que o Brasil fosse uma espécie de aliado extra-OTAN, que é um absurdo completo, né? Então assim, pode ser algo mais do que um aliado extra da OTAN, mas um membro mesmo, né? Não. Então teve essa discussão no Brasil, foi 2019, 2020, isso aí, pelo amor de Deus, não só que faltava, né? Virar uma bucha de canhão regional da OTAN, era só que faltava para piorar a nossa vida mesmo, né? Mas enfim, vamos falar da matéria que foi lançada quase junto com o Antony Blinken, né? Matéria do The New York Times. A OTAN quer mostrar apoio à Ucrânia, mas apenas até certo ponto. Ou seja, foi o veneno e o antídoto foram jogados na corrente sanguínea midiática ao mesmo tempo, né? A matéria continua. Admitir Kiev é um fracasso enquanto a guerra com a Rússia estiver em curso. Por quê? Porque isso arrastaria todo mundo para dentro da guerra. Porque um ataque a um membro da OTAN é um ataque a toda a OTAN e joga todo mundo para a guerra. Mas os países membros querem mostrar que apoiam a Ucrânia a longo prazo. Então a matéria do The New York Times traz isso. E essa matéria aponta que Estados Unidos e Alemanha são os principais críticos disso. Ou seja, percebam que o Blinken larga uma e os Estados Unidos e a mídia dos Estados Unidos já atiram contra veneno. Por quê? Porque são discursos feitos para setores diferentes. Uma coisa é o que se fala ao lado do Dmytro Kuleba, outra coisa é o que se fala para representantes da França, da Alemanha. É completamente diferente. Letrinhas verdes. O aceno à Ucrânia a mantém na guerra. E o desaceno da matéria visa evitar um racha na OTAN. Por isso que são sinais confusos. Por quê? Porque eles não são para os mesmos setores. Uma coisa é o que vai ser vendido dentro da Ucrânia. Outra coisa é o que vai ser passado para setores da OTAN que vão ficar desesperados com essa ideia, né? Letrinhas azuis. A Alemanha é contra porque a adesão arrastaria a Europa para uma guerra com a Rússia, como quase toda a Europa seria contra. Por isso que eu falo, a Ucrânia entra pela porta da OTAN, os países vão pular pela janela, porque não é negócio para ninguém a Ucrânia na OTAN. Letrinhas vermelhas. Mesmo o fundo de aporte para os próximos anos, aí no valor de 100 bilhões de dólares, que foi apresentado pela OTAN, não conseguiu apoio suficiente. Então não existe coesão nem para aprovar muito mais dinheiro para a Ucrânia.
A OTAN ela busca um meio termo, um status ali de algo entre um aliado extra-OTAN e um membro para valer, entendeu? Seria alguma coisa nesse meio, mas até isso é difícil. Por quê? Porque a Ucrânia, primeiro, ela tem um governo que está caindo aos pedaços, que já era um governo bastante questionado por todos os processos de corrupção de que todo mundo sabe que todo mundo sabe que circula ali. E que ao longo da guerra só se aprofundaram. O setor de defesa foi um festival de demissões e trocas, porque festival de coisas superfaturadas, equipamentos vendidos, desvio, sistemas de extorsão para liberar do recrutamento, sistema milionário de extorsão, ou seja, todo tipo de ilegalidade. Essa corrupção, e não só por causa dela, gerou uma série de problemas para a Ucrânia. A Ucrânia não conseguiu efetivar-se como ferramenta da OTAN, que seria gerar mais percalços para a Rússia. Ou seja, ela estraga a imagem, estar ao lado na foto com o governo Zelensky, e também não é eficaz. É um risco que não vale a pena. Justamente por isso, essa questão de será que é negócio continuar na Ucrânia? Só que sair agora é uma derrota, sobretudo para o Biden. No ano eleitoral o cara abandona a guerra e é vitória russa, isso aí. Então, assim, não existe um consenso nem sobre muito mais apoio à Ucrânia. E o pior é que a gente sempre discutiu isso aqui, né? Como terminam os aliados dos Estados Unidos e da OTAN. Toda ferramenta ela vai ser descartada quando não for mais útil. E normalmente da pior maneira. Continuamos aí nessa discussão. A Ucrânia pode ter que, mais uma matéria, a Ucrânia pode ter que eventualmente chegar a um acordo com a Rússia, disse o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. A matéria continua. O secretário-geral da OTAN, que é o Stoltenberg, afirma que a Ucrânia seria quem estabeleceria as regras para um compromisso para alcançar um resultado com a ajuda do Ocidente. Então a questão é a seguinte. O Zelensky disse dias atrás que pode fazer concessões. O Stoltenberg disse que está pela Ucrânia para fazer essas concessões. Pode ser que isso tire das costas da OTAN o ônus de abandonar o fronte, deixe isso para a Ucrânia, até porque depois pode se reverter. Ah, mas o Zelensky quis parar e havia chance de vencer. Ou seja, foi uma covardia do Zelensky. Aí... E lógico, vai ter Zelensky para depois da guerra? É provável que não. O Zelensky ele está ali, né, não sei se... É bom que ele tenha conseguido um bom paraquedas para ele, né? Porque ele sabe de muita coisa, né? Ele é o líder ucraniano, o líder, né? Pelo menos nominalmente, de tudo isso que aconteceu. E aconteceu muito barbarismo nessa guerra. Né? Os setores que dão lastro para o governo Zelensky são setores muito podres. Tem grupos paramilitares nazistas ali que promoveram todo tipo de barbarismo contra populações etnicamente russas na Ucrânia, ou no que era a Ucrânia. Letrinhas verdes. O Stoltenberg abriu a possibilidade da Ucrânia fazer concessões à Rússia para pôr fim à guerra. A gente vê vários sinais de que a coisa vai muito mal, vai muito mal. É o risco do colapso que militares falam, o Stoltenberg dizendo que está pela Ucrânia acabar com essa parada. O cenário é difícil, na verdade, né? Para a OTAN e para a Ucrânia. O Stoltenberg falou que a OTAN deve garantir que a Ucrânia tenha condições melhores para negociar ao menos um acordo aceitável, para reduzir danos de imagem. Ou seja, aquilo que era retomar territórios, vencer a Rússia, né, que só setores muito amalucados continuam defendendo ainda, né, achando que pode acontecer, tá virando o quê? Tá pela Ucrânia acabar com a guerra, a coisa pode colapsar a qualquer momento, olha, vamos segurar o jogo porque daqui a pouco a gente perde mais. Porque a realidade ela vai se impondo, não dá para ficar escondendo a vida inteira. O que eu sempre falei aqui sobre as dificuldades da Ucrânia, sempre estiveram ali. Aí ia aparecendo esses maluquetes aí para a OTAN. Mentira! E a mídia corporativa ela foi sustentando até quando pôde essas versões de que a Ucrânia estava com tudo.
Só que faz muito tempo que a mídia ela até abandonou a discussão sobre a Ucrânia porque não dá para tirar mais nada dali. Aí a mídia ela simplesmente não fala mais. Ou ela fala muito pouco, flashes muito rápidos, ou ela simplesmente não fala. Se a Ucrânia estivesse na vantagem, ela falaria disso. Só que o fato é que a OTAN e a Ucrânia perderam. Então ela abandonou o assunto. Até porque apareceu o episódio de Israel, e Israel não para mais de promover atrocidades. Aí a mídia ela é obrigada a fazer contenção de danos agora para Israel, né? Ela noticia, mas daquele jeitinho que ela faz. Então, assim, tudo aquilo que a gente discutiu aqui, que a Ucrânia vinha mal, que a OTAN vinha tendo dificuldades, e que o pessoal sempre questionava, né? Não é verdade, isso é desinformação russa. Está tudo aí agora. E é impossível explicar a situação de agora pelo que a mídia sempre falou e pelo que esses amalucados aí da OTAN sempre disseram. Porque se as coisas iam tão bem, por que a coisa está assim agora? Sinal de que estavam tendo uma visão errada de antes. E não se trata que, olha, eu sou um cara, digamos que alguém aí seja favorável ao projeto da OTAN. Eu acho que não é negócio, mas cada cabeça uma sentença. Não se trata de passar a defender uma posição russa, ou uma posição anti-OTAN, ou seja lá o que for, entendeu? Trata-se de enxergar a realidade. Quando algo não está fácil, quando algo joga contra, quando a situação é difícil, admitir que a situação é difícil. Mas óbvio, né? Não costuma ser assim, né? Mais uma matéria. Militares russos quase completamente reconstituídos, diz o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ou seja, o cara disse assim, ó, a guerra começou, a Rússia teve percalços no início, que lógico, é verdade, estava enfrentando toda a máquina da OTAN colocada a serviço da Ucrânia, mas ela conseguiu se remodelar, se reconfigurar e hoje se reconstituiu, inclusive aumentando sua capacidade. É isso que o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos disse. Isso não foi o que o vice, não é o porta-voz do Kremlin, é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, é o número 2 aí do Anthony Blinken. Ou seja, é a própria OTAN admitindo problemas. Como é que eu posso explicar isso aqui se eu partir de uma visão que é a visão que a mídia corporativa defendeu durante muito tempo e que esses canais mais malucos aí para a OTAN defenderam? Não tem como. O pessoal represa a verdade até certo ponto, depois estoura que nem uma barragem. Aí muita gente não entende o que está acontecendo, mas como foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra, sempre foi igual, progressivamente. Letrinhas vermelhas. Após mais de 100 bilhões de dólares injetados na guerra, os Estados Unidos não conseguiram grandes avanços. É isso que o vice-secretário de Estado acaba. Letrinhas verdes. A Rússia ampliou a sua capacidade de produção de armas e munições e nacionalizou ainda mais os seus setores produtivos. No geral, não só das questões militares, né? E se vocês pesquisarem matérias desse tipo, vão ver vários representantes do lado da OTAN admitindo isso. Por quê? Porque isso aqui, né, é o que está acontecendo, né? Continuamos na Europa. E aqui tem uma questão bem importante. A França fecha mais um acordo. Fecha mais acordos na Europa. Agora com a Sérvia. Isso aqui é uma coisa importante. Isso revela como a ofensiva francesa, da indústria bélica francesa, está obtendo resultados. A gente está falando da Sérvia aqui, tá? A Sérvia, a história dos sérvios em relação à OTAN é uma história dramática. O que a OTAN fez com a Iugoslávia, e até hoje ainda faz com os interesses sérvios, é algo muito grave. E a França é um membro da OTAN. Isso revela o quê? Que a França está desempenhando um certo papel, está levando a cabo certos estratagemas que estão conseguindo ter resultado. Porque a França tem atritado com os Estados Unidos na competição pela indústria bélica, e daí é uma disputa interna da própria OTAN,
ao mesmo tempo que se apresenta como uma liderança anti-Rússia, por causa dos discursos do Macron, de que dá para mandar tropa para a Ucrânia, assim, isso é blefe, mas está funcionando. Olhem essa matéria aqui da Reuters. A Sérvia aumentará a cooperação da indústria de defesa com a França, afirma o presidente da França. Isso aqui não é pouca coisa, tá? Tá aí a França pintada de laranja e a Sérvia de amarelo. Isso aí é um movimento, digamos assim, a Sérvia é um aliado da Rússia, né? E um adversário da OTAN histórico. A gente volta por causa da Iugoslávia que eu acabei de citar e que eu sempre cito aqui. Então, esse movimento da França é um movimento que ele revela que a França está ganhando espaço. Existe muito atrito dos Estados Unidos com a França por essa disputa de mercados. E o que o líder sérvio falou? Precisamos de muita transferência de tecnologia. E a França está se apresentando como alguém que pode proporcionar isso. Não só a transferência de tecnologia, lógico, a França vai querer ganhar muito mais em cima disso. Então, existe um atrito aí que está sendo observado por alguns setores que não são pró-OTAN. O presidente sérvio, ele tem algumas condutas lá e cá, né? Mas o regime sérvio em si não é um regime pró-OTAN. Inclusive, muito pelo contrário, tem boas relações com a China, tem parcerias de defesa com a China, tem parcerias de defesa com a Rússia. Ou seja, a Sérvia enxergou algumas coisas ali. Há um atrito que pode ser explorado, que foi a mesma coisa que eu falei sobre o caso do Brasil aqui. É preciso tomar muito cuidado com a França em vários quesitos, por motivos óbvios. A França é um país colonialista, é uma força colonialista. É o olho na Amazônia, olho nos recursos, olho no urânio, mas existe um atrito entre Estados Unidos e França. Competição por indústria bélica, principalmente, que o Brasil pode explorar. Questão de submarinos nucleares, compartilhamento de tecnologia deles. Por quê? Existe um atrito e dá para explorar. Agora, com todo o cuidado do mundo. A Sérvia, me parece, entra nisso. E a Sérvia conhece bem a OTAN. Ela sabe bem do que a OTAN é capaz. Aí eu pintei a Sérvia e a França no mapa. Letrinhas vermelhas. A França tem feito uma política agressiva para fechar acordos para a sua indústria bélica, que é o que eu tenho discutido com vocês aqui. Letras azuis. Conseguiu apoio no Báltico, na Ucrânia, na República Tcheca e acordos na Moldávia. Ou seja, a França está se deslocando bem. Com isso eu estou aqui defendendo a posição da França, longe de mim, né? A léguas de mim isso aí. Só estou colocando o saldo de que a França tem obtido resultados positivos para a sua indústria bélica, para os seus mercados de armas, a partir de uma certa conduta. E tem avançado bem. Fechar acordo com a Moldávia, avançou muito no vácuo da Rússia na Armênia, fechou acordos de defesa na Armênia. Agora a gente vê avançando na Sérvia por um espaço que perde na África. Tanto por puxada de tapete dos Estados Unidos, que a gente discute sempre aqui, quanto pelo avanço russo mesmo, em vácuos franceses. Então existe uma dança das cadeiras aí. Letrinhas azuis. A indústria bélica francesa tem concorrido com a dos Estados Unidos pelos vácuos deixados pelas sanções à Rússia. Ou seja, a indústria bélica russa ela retrocede em certos mercados e existe uma competição dos Estados Unidos e da França, os Estados Unidos avançando muito mais, mas a França também avançando bastante. O que gera atritos internos na OTAN. Torço por quem? Pela briga. França contra Estados Unidos é torcer pela briga, né? Letrinhas vermelhas. A Sérvia está pressionada pela situação de Kosovo, diga-se de passagem, tem tropas da OTAN em Kosovo, e da República Srpska na Bósnia. República Srpska na Bósnia é uma região autônoma da Bósnia. E o presidente da Sérvia já falou que a Sérvia teria dias muito difíceis pela frente. O que significa que existe algo ali que vai explodir a qualquer momento. E a Sérvia agora vê buscando uma parceria de defesa. Por quê? Essa é a grande pergunta, né, que fica.
E fica realmente essa dúvida, o que vem pela frente aí da Sérvia para o presidente sérvio falar desses tempos difíceis. Eu até ponderei, se é algo ligado a Kosovo, é algo na Bósnia, porque a República Srpska é uma região sérvia, autônoma sérvia dentro da Bósnia, o que pode disparar um processo separatista e aí a Sérvia vai ter que abraçar junto essa questão. E claro, qualquer confronto na Sérvia vai arrastar a Rússia para lá. Então a França já sentiu esse cheiro de dificuldade e já está do lado ali. Já que estamos na Europa, só uma observação sobre essa matéria aqui. Ó. Empresas alemãs ajudam a Rússia a reconstruir Mariupol. Então a gente está falando aqui da região, a gente está falando da região do Donbás, estamos falando de Donetsk. Do que a gente está falando aqui? Isso aqui é algo na escala de gravidade de processos da OTAN, algo muito grave. Por quê? Porque Donetsk, que a Alemanha é um dos principais pilares do projeto britânico-estadunidense, como eu coloco nas letrinhas verdes, um dos objetivos anglo-yankees é afastar a Alemanha das suas relações econômicas com a Rússia. Ou seja, é muito grave isso aqui. Parcerias para a construção civil para recompor Mariupol, falando da região de Donetsk aqui, na região do Donbás. Ou seja, hoje Rússia, né? A gente está falando hoje sobre parte do Estado russo. Donbás, Kherson, Zaporígia e Crimeia são Rússia. E negociavelmente Rússia? Muito provável que sim. Então já está no processo de reconstrução. Como é que o Zelensky vai querer retomar isso aí? E o mais grave para a OTAN, mais grave para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que é o que estrutura o projeto da OTAN, é essa continuidade de parcerias setoriais econômicas entre Rússia e Alemanha. Isso aí é algo que historicamente é combatido pelos interesses britânicos e estadunidenses. Né? Agora vamos falar um pouco, vamos para o outro fronte, lá no Oriente Médio. Eu estava assistindo agora há pouco antes de gravar o vídeo, estava vendo a mídia corporativa, né? Principalmente durante o almoço ali eu vi, né? Mas pouco antes de entrar para fazer o vídeo eu estava assistindo e vi que alguns canais de notícias da mídia corporativa, eles já estão preparando o espírito, e daí é uma discussão por fora disso aqui, tá? Só porque eu estava observando isso agora há pouco, não quero perder. A mídia corporativa, já existem matérias jornalísticas, já tem jornalista brasileiro cobrindo em loco, em Israel, claro, o drama dos ataques do Hezbollah à população civil de Israel. Ou seja, a mesma coisa que faziam e que fazem sobre a questão dos palestinos. Humanizar o drama israelense e deixar no abstrato, à distância, não tem nomes, não tem rosto, o drama palestino, só que agora no caso do Líbano. Vi matéria sobre isso, enviada, jornalista de capacetinho lá, olha isso aqui, nós estamos aqui numa casa. Ou seja, é a mesma campanha pró-Israel. Só que ela se traveste assim de lá e cá, por quê? Porque não dá para defender unilateralmente Israel sem passar muita vergonha hoje em dia. Por causa da internet, lógico. Se não houvesse internet, vocês estariam assistindo mais do que já é um verdadeiro filme de ficção sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. A mídia não fala, a mídia é forçada a contar algumas atrocidades por força do que acontece na rede, para não parecer menos, para não perder ainda mais a credibilidade do que já perde. Então ela é obrigada a falar algumas coisas. Ah, não, isso aí a mídia falou. Quando tu vai criticar a mídia para alguém que gosta, porque tem gente que defende a mídia corporativa, né? Tu critica o cara, não, mas isso aqui a mídia falou, ela falou isso aqui. Então os caras defendem a mídia corporativa ainda, existe, porque ela tem influência, né? Ela tem muita influência. Ela perdeu muito disso, mas ela tem. E aí o cara diz, não, eu vi, a mídia passou sim, falou lá que tem palestino morrendo e tal. Então ela fala um pouquinho, mas ela humaniza o drama de Israel. Assim como ela tenta desesperadamente separar o que acontece na faixa, o massacre, colocar tudo na conta do Netanyahu, que é responsável sim, e merece ser
sofrer penalização por isso, mas tenta afastar todo o resto do regime político de Israel. As pessoas estão na rua contra o Netanyahu. As pessoas estão na rua em Israel contra o Netanyahu, principalmente por causa dos reféns, não é por causa de massacre de palestinos. Porque a maior parte dos israelenses, segundo pesquisas que já foram divulgadas pela própria mídia de Israel, defendem as operações de Israel em Gaza. Então o pessoal tenta passar a ideia de que é o Netanyahu, assim. Não é. E de que é agora, não é só agora, e não é só o Netanyahu. Desde a sua fundação, o Estado de Israel tem esse comportamento invasor no que tange a terras de palestinos. E de massacres também. Agora vamos falar um pouco sobre a questão. Agora é Oriente Médio, só citei Israel aqui. E agora começaram a falar sobre o Líbano. Então, a mídia já começou a preparar a caminha, né? Israel pode sim preparar uma guerra ali. Mas vamos falar do caso dos Estados Unidos e dos Houthis, do Iêmen. Pintei o Irã de rosa, o Iêmen de laranja e Israel de amarelo. Por quê? Porque eu vou falar desses três aí nesse momento agora. Essas próximas telas aqui desse terceiro momento. Enviado dos Estados Unidos diz que uma solução diplomática para o Iêmen terá de ser encontrada. Mas não era bombardear, não, o bombardeio não está funcionando, é por isso. Toda a estratégia britânica está de bombardear, já foram 150 bombardeios aí, acho que quase isso, não resultaram em nada, ou em nada eficaz que parasse os Houthis. Sinal de que aquela fala de um representante dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos não tinham noção do poder de fogo dos Houthis, é verdade. Eu não estou dizendo aqui que os Houthis vão derrotar os Estados Unidos, eu estou dizendo que eles estão dando trabalho. É algo completamente diferente. E desde o início eu falei, os Houthis não é bem assim. Por quê? Porque estão acostumados, estão tomando bomba na cabeça aí da Arábia Saudita, bombas dos Estados Unidos, por anos. Não é assim, os caras desenvolveram uma habilidade ali para lidar com isso aí. Letras vermelhas. Os bombardeios anglo-yankees não conseguiram deter os Houthis no Mar Vermelho. Por isso, agora eu vou para a diplomacia. Por quê? Porque na porrada não deu. Letras azuis. Os Estados Unidos já teriam apelado ao Irã, e já falamos sobre isso aqui, que pedissem para os Houthis pararem com os ataques, mas ou os Houthis não quiseram aceitar o que o Irã disse ou o Irã não quis falar. Mas o fato é que não pararam. Os Houthis disseram, a gente só para quando parar os ataques, o massacre na faixa de Gaza. Enquanto não tiver, a gente vai seguir atacando tudo que for de Israel, Estados Unidos e Reino Unido que passar pelo Mar Vermelho. E, de repente, se bobear, a gente começa a atacar mais no Índico, mais adentro. Aí teve o caso da Dinamarca, que foi mandar uma embarcação de guerra para lá, e a embarcação não funcionava. Até que deu queda, acho que do pessoal do responsável pelo setor de defesa, acho que foi da Dinamarca, se não me engano, porque mandaram uma embarcação que não funcionava para lá, para tentar formar aquela coalizão contra os Houthis, né? E não convém mandar a embarcação que não funciona para lá, porque senão ela vai parar no fundo do Mar Vermelho, né? Letras azuis, continuamos. Os Estados Unidos propõem tirar os Houthis da lista de grupos considerados terroristas, ou seja, recuo dos Estados Unidos, estão tendo que negociar. É difícil enfrentar os Houthis, não é fácil. Mas não é. Não. Os Houthis são complicados de enfrentar. Desenvolveram uma capacidade de combater situações adversas muito grande. Desbloqueando, então, se os Estados Unidos topassem tirar os Houthis da lista de grupos considerados terroristas, desbloqueariam um acordo com os sauditas que foi intermediado pela China naquela conversa entre Irã e Arábia Saudita. Houve ali uma pactuação importante entre sauditas e os Houthis, que é as partes que fazem guerra no Iêmen, e que ajuda a pacificar o Iêmen. Isso é muito importante. E claro, a mídia corporativa o tempo inteiro tenta fazer parecer que os Houthis é que são um problema do Iêmen, e não é bem por aí não. E muito longe disso, inclusive. Os Houthis governam deve ser quase 80% da população do Iêmen. E tem apoio crescente pelo que estão fazendo.
é um grupo orgânico. A Arábia Saudita busca dominação. Os Houthis são apoiados pelo Irã, mas não são controlados pelo Irã. Letras vermelhas. Os Houthis têm conquistado apoio regional por fazer algo de concreto contra Israel. Então está todo mundo lá, até massacre, parem tudo, parem a guerra, parem o massacre, mas quem está tocando o horror lá para fazer frente a Israel é os Houthis e mais alguns grupos que estão lá. Os Houthis estão gerando um grande problema, até por causa da sua posição geográfica para Israel. Né? Continuamos na região. Matéria do The Guardian, mídia britânica. Então é sempre mídia assim, né? Para a gente ver se a gente consegue fazer com que os algoritmos alavanquem a gente. Né? Não é por simpatia, né? Que eu trago Reuters, The Guardian, The New York Times, para ver se a rede gosta um pouco mais da gente. Né? A maioria dos eleitores no Reino Unido apoia a proibição da venda de armas a Israel, revela a pesquisa. Isso aqui é muito grave, isso aqui é o núcleo duro da OTAN. Estados Unidos e Reino Unido é o centro da droga toda, entendeu? Israel não é membro da OTAN, mas é mais protegido que muito membro da OTAN. Israel é um aliado extra-OTAN. Ou seja, perda de credibilidade do apoio a Israel dentro do Reino Unido é muito ruim para Israel. Se os Estados Unidos e o Reino Unido param seu apoio, a máquina de guerra de Israel ela para. A matéria continua, exclusivo. Pesquisa YouGov indica perda de apoio entre a população britânica à guerra de Israel em Gaza. Letras verdes. 56% das pessoas acham que armas britânicas não deveriam ir para Israel. 59% vê Israel violando os direitos humanos. O que significa que tem uma parcela da população que quer que continue mandando arma mesmo violando os direitos humanos. Tá? Só para os percentuais que foram apresentados aí. Então, assim, você acha que viola o direito humano? Acho. Tem que parar de mandar arma? Não, continua. Claro, isso aí também tem as margens de erro. Mas, enfim. A questão é a seguinte, né? Existe uma crescente opinião a favor de se defender a vida dos palestinos. O que não significa um apoio à causa palestina necessariamente, mas significa que o pessoal percebeu que Israel está na rota de um genocídio lá. Isso já não faz mais parte só do sul global há um bom tempo. Muito protesto, muita repressão dos governos contra protestos também. Mas isso crescer nos Estados Unidos e no Reino Unido é muito ruim para Israel. Por quê? Porque isso gera uma divergência dentro de territórios que apoiam Israel, de poderes militares que apoiam Israel, que historicamente dão suporte para esse expansionismo colonialista de Israel na região. Letras azuis. 71% dos eleitores trabalhistas apoiam o fim da entrega de armas a Israel, enquanto 38% dos conservadores. Nos Estados Unidos a coisa é assim, não estou dizendo que é nos mesmos percentuais, mas existem setores democratas contra o massacre em Gaza e nos republicanos o número é menor. Então essa coisa de trabalhistas e conservadores, republicanos e democratas, ela revela o quê? Que mesmo dentro de grupos como o caso dos conservadores ou os republicanos, existe já uma divergência muito grande. O próprio Donald Trump, claro, ele não vai criticar porque ele é um grande apoiador do sionismo, mas ele falou que Israel perdeu o controle da guerra de narrativas. Ele está perdendo o apoio. Por quê? Por causa do massacre. É visível o que está acontecendo ali. Os caras estão matando agentes humanitários a rodo. Então, existe uma crise no núcleo duro da OTAN. Existe uma crise do projeto Israel. Continuamos aí, né, na região. 28 embaixadas israelenses em todo o mundo fecharam na sexta-feira devido a ameaças do Irã. É o que eu digo, o Irã, quando ele fala que ele vai atacar, ele gera um baita de um barulho. E olha que o Irã ele é super brando nas suas respostas. Né? Israel provoca, o Irã às vezes nem responde, né? Às vezes é suave, às vezes vem aquele ataque que deixa todo mundo apavorado.
Mas o Irã é muito brando nas suas respostas. A gente olhando para o cenário internacional, é incompreensível a forma como a mídia aborda o Irã no cenário diplomático e Israel. Israel tem uma diplomacia criminosa, tanto é que o Itamaraty apelidou o chanceler lá de Israel de chanceler TikTok, né? Pelo menos é o que se diz. Por quê? Porque o cara é meme, então é uma diplomacia criminosa de Israel e um comportamento desrespeitoso com outros povos do mundo. A forma como Israel desrespeita o Irã e como ele responde de maneira super branda, nem se compara. Eu já falei, a diplomacia dos Estados Unidos e Israel não tem comparação no mundo. É um nível de completa degradação, desrespeito, falta de civilismo, um pingo de civilidade. Estados Unidos e Israel é um nível chulo de diplomacia. É uma diplomacia criminosa. E um comportamento internacional bandido também. Só lembrando que, né, a matéria continua. De acordo com a mídia israelense, diplomatas que servem no exterior expressaram a preocupação de que suas embaixadas sejam alvo de retaliação iraniana. Pode ser que o Irã ataque a embaixada, mas não sei se o Irã vai fazer isso, não. Porque assim, Israel errou ao atacar a embaixada, entendeu? Vou dizer uma coisa com 100% de certeza. Se essa disputa fosse entre China e Israel, a China certamente não atacaria uma embaixada. Por que eu falo que a China? Porque a China eu sei que ela não é reativa. O Irã eu vejo o Irã muito não reativo. E é muito bom não ser reativo, porque o reativo é manipulável. Porque o Irã faria o que Israel quer que o Irã faça. A China sempre dá um drible e responde de uma maneira muito inteligente. O Irã costuma fazer isso, espero que faça agora também. Se atacar a embaixada, vai descer ao nível de Israel. Não sei se vai. Pelo que eu vejo do Irã, não me parece. Vou responder na mesma moeda, não deveria. Mas vamos ver, né? Letrinhas vermelhas. Israel atacou a embaixada iraniana na Síria para matar líderes militares do Irã. E os países criticaram. Porque né, atacar a embaixada não dá, né? Letras verdes. Israel espera arrastar os Estados Unidos para uma guerra regional contra o Irã, para tentar melhorar o seu quadro regional, que não é fácil. Só que isso levaria a muitos problemas nos Estados Unidos. Tem muito sionista nos Estados Unidos, mas não é todo mundo que é. É aí que está o ponto, entendeu? Isso desfavorece o projeto dos Estados Unidos na região. Agora vamos falar um pouco desse caso aqui que ganhou o final de semana também. Apoiador dos Estados Unidos desrespeitando a embaixada é uma coisa de louco, né? É o que eu digo sobre essa questão da diplomacia criminosa. É até um crime chamar de diplomacia, né? Grave atrito entre Equador e México, matéria do The New York Times. O México rompe relações diplomáticas com o Equador após a prisão do Jorge Glass em sua embaixada. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Glass foi vice-presidente do Rafael Correa entre 2013 e 2017. 2013 e 2017. O México diz que é perseguição política. Então, essa esteira de ir atrás do Jorge Glass aí está naquela mesma esteira de ir atrás do correísmo. Então, o México permitiu que o cara ficasse ali. E ali dentro ele não pode, de maneira alguma, não pode haver invasão de embaixada pela diplomacia. Agora, se vão achar certo, então a gente joga no lixo toda a diplomacia. Tá? Se é para questionar isso aí, então se vai começar a explodir e invadir embaixada, então a gente acaba com as regras diplomáticas. Que me parece ser o que os Estados Unidos e os seus mais variados puxa-sacos no mundo estão fazendo, que é botar fogo na pichorra, já que o projeto hegemônico da OTAN está escoando pelo ralo. Letras vermelhas. O Noboa aproveita a violência no país, que é a questão da criminalidade, para levar à frente um regime de repressão política, ou seja, ele cria um regime policial, militar, que tem como desculpa combater o crime organizado, mas na verdade ele vai fazer repressão política. Esse é o grande risco de autorizar esse tipo de coisa. Porque os caras vão parar, eles vão combater só criminosos, eles não vão fazer um uso político daquilo ali. E esse é o grande problema. Não é que defende criminoso, não tem nada a ver com defender criminoso. Tem a ver com esses caras vão parar onde devem, ou eles vão aproveitar o braço armado do Estado para passar da conta. Normalmente passam da conta. E esse é o problema. Quando há um regime popular
um governo que representa soberanamente a população e seus interesses, não é tão difícil fazer isso. Agora, com regimes como o do Noboa, que é um regime que é uma república, literalmente um governo de república bananeira, porque o cara até é herdeiro do negócio da banana, entendeu? Tanto é que o Rafael Correa falou, ele acha que está administrando o que, os bananais dele? Não, ele está administrando um país. Então assim, só pode dar nisso. Invasão de embaixada para prender um cara que está lá com autorização. Porque o espaço da embaixada é como se fosse um espaço do México dentro do Equador, entendeu? É muito grave isso aí, tem convenções internacionais, ou seja, vamos rasgar tudo então. Se vai autorizar isso aí, vamos acabar com toda a regra diplomática então. Letras azuis. O aumento de casos nos quais regimes aliados dos Estados Unidos desrespeitam embaixadas revela o aprofundamento da crise da OTAN e do projeto britânico-estadunidense. Israel atacou uma embaixada no Irã, ou seja, embaixada não significa mais nada. Letras vermelhas. O México ressaltou que é uma barbárie evitada até em tempos de guerra. Nem em tempo de guerra se faz tipo de coisa, segundo o México. Que diz respeito à Convenção de Viena, o México vai para tribunais internacionais e vai acusar por isso. Vai significar alguma coisa? Boa parte desses tribunais favorecem aliados da OTAN e a OTAN, entendeu? Letras verdes. Anos atrás, o Julian Assange teve asilo na Embaixada do Equador em Londres, inclusive foi o próprio Rafael Correa quem concedeu. Então, já há um problema dos Estados Unidos com o correísmo, que justifica. Essa questão envolvendo o vice do Rafael Correa está dentro daquele quadro da Odebrecht lá, de desdobramento da Lava Jato. Então, aquilo ali é a operação contra o desenvolvimento regional. Tá? Só para quem não está ligado no que está acontecendo. E quem entregou o Assange naquele momento foi um cara que se elegeu como um correísta e depois deu uma guinada em direção aos Estados Unidos que entregou o Julian Assange. E aí depois o Lenin Moreno também não ganhou para nada, né? Último tema do dia, né? O povo da Ásia não apoia os Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa e a maior parte apoia a China. Quer dizer que todo mundo está ultra feliz com a China lá? Não, não quer dizer isso. Todo mundo teme, por motivos óbvios, o crescimento e o poder econômico da China. Todo mundo olha assim, tá, mas esses caras vão dominar tudo aí. Mas eles olham, tem a China e tem os Estados Unidos. Todo mundo opta pela China, lógico. Todo mundo não, mas a maioria opta pela China, mesmo temendo o crescimento e o poder econômico da China. Mas os Estados Unidos não dá. Matéria da Al Jazeera. A maioria no Sudeste Asiático escolheria a China em vez dos Estados Unidos, sugere pesquisa. Uma pesquisa realizada por um think tank com sede em Singapura aponta para a crescente influência de Pequim na região. Letras vermelhas. Se governos da região apoiarem o projeto dos Estados Unidos, podem gerar um racha interno no seu país. Por quê? Porque a maior parte da população não... E o episódio de Gaza está gerando um impacto muito negativo lá. Por mais que seja longe, né? Letras azuis. Os Estados Unidos não são vistos como um aliado confiável, mas o Japão sim. Por isso que os Estados Unidos estão usando o Japão como bucha de canhão. Ao invés dos Estados Unidos chegarem propondo acordo e parceria, eles estão mandando o Japão fazer isso. Só que para o Japão fazer isso, ele tem que mudar a sua constituição. E ele está fazendo isso gradativamente. Letras azuis. Os Estados Unidos têm ampliado a sua presença militar no Japão e pressionado o país a abandonar a sua constituição, entre aspas, pacifista, que na verdade é passiva, né? Estimulando a formação de coalizões, já que os Estados Unidos não são tão populares. É a mesma coisa que estavam fazendo com os acordos de Abraão. Como os Estados Unidos não são populares no Oriente Médio, manda Israel tomar a frente. Porque é um pouco menos impopular que os Estados Unidos. Como os Estados Unidos não são populares no entorno da China, manda o Japão fazer isso. Mais uma matéria sobre essa questão. Estados Unidos, Japão, Austrália e Filipinas realizarão exercícios militares no disputado Mar da China, do sul da China, Mar da China Meridional. Letras vermelhas. Uma questão de desgaste para a China na região diz respeito aos atritos por questões ali de o que é meu, o que é teu, onde são as minhas águas, onde são as tuas, no Mar da China Meridional. E os Estados Unidos forçam a mão justamente aí.
letras verdes. Justamente por isso os Estados Unidos buscam formar coalizões e estimular atritos nessa parte aí mesmo. Sobretudo usando os atritos recentes com as recentes, né? Mas que, ou melhor, atritos já históricos, mas que têm se aprofundado recentemente, usando as Filipinas. Se há divergência regional, os Estados Unidos vão tentar explorar aquilo ali, não tenho dúvidas. Mas, até justamente por isso, a impopularidade dos caras cresce, né? Só deixa eu apagar minha câmera aqui para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá, desapareci. Só para vocês verem aí os envolvidos de quem eu estou falando. A China, que está de verde, o Japão de laranja, Filipinas em amarelo, o Mar do Sul da China pintado não, né, com X vermelho ali, e a Austrália, né, outra buchinha de canhão aí, né, puxadinho britânico, pintado de rosa, que são os envolvidos nessa última matéria que eu trouxe para vocês. E agora sim a gente chega no momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro, para aqueles que gostam, podem e querem apoiar o canal financeiramente, aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre digo que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho aqui com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém esse trabalho aqui funcionando é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio aparecem aí para vocês, são as 3 formas de apoio que eu disponibilizo. Escolham uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, e seja lá que maneira dessas aí vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal mesmo é uma ajuda solidária. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, tem o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. Fica aqui embaixo do vídeo, apoia direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que for mais interessante para vocês. Repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.